Oi gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje, acho que vocês sabem, né? Quando eu sento aqui nesse cantinho é pra falar. E como vocês viram no título, eu vim falar sobre sofrimento. Por que a gente sofre? Pra que serve o sofrimento? Por que Deus permite o sofrimento? Então, eu vim falar sobre isso com vocês. Eu espero muito que vocês gostem. Já deixa o seu like, inscreva-se no canal, me siga no Instagram. Um beijo e vamos lá! Bom, ontem eu tava estudando, na verdade antes de ontem eu tava lendo essa passagem que quando Jesus é preso, né, quando os fariseus e os chefes dos sacerdotes vão lá prender Jesus, e aí eu tava lendo sobre isso e Deus falou muito forte no meu coração sobre esse negócio de sofrimento, né, e eu senti assim que eu devia escrever sobre isso e meio que meditar mesmo sobre isso e trazer um vídeo pra vocês. Então ontem eu fiquei a tarde inteira, a noite inteira, né, que eu fiz essa noite, fazendo, escrevendo e lendo, e Deus foi ministrando no meu coração e eu senti muito forte que eu devia trazer isso aqui em vídeo pra vocês. Pra gente começar, eu preciso explicar pra vocês sobre a passagem, né, que eu vou trazer essa mensagem. Abre lá em João 18, né, que fala quando Jesus é preso, né, que ele foi entregue aos fariseus e aos chefes dos sacerdotes, né, pra morrer, enfim, então fala sobre quando Jesus é preso. E olha o que acontece, né, eles perguntam Jesus pergunta quem que eles estavam procurando, e eles falam, Jesus de Nazaré, aí Jesus fala, sou eu. E aí os discípulos meio que ficam meio que apavorados, tipo, querendo impedir aquilo. E aí o Pedro pega uma espada e ataca um dos empregados do grande sacerdote. E aqui no versículo, capítulo 18, versículo 10, fala que o nome dele era Malco, né? O nome do empregado era Malco. E Simão Pedro tirou a espada, atacou o empregado do grande sacerdote e cortou a orelha direita dele. O nome do empregado era Malco, mas Jesus disse a Pedro, guarde a sua espada, por acaso você pensa que eu não vou beber do cálice de sofrimento que o Pai me deu? Então Jesus estava repreendendo o Pedro por ter feito aquilo, né? E aí em seguida, né, a Bíblia fala que Jesus tocou na orelha do Malco e ela foi curada. Se vocês repararem bem nesse versículo 10 e 11, o que está acontecendo aqui? Pedro, ele quis impedir. Eu procurei no dicionário os significados da palavra opôs, né, que vem do verbo opor. E significa revoltou, confrontou, impediu, a fim de colocar um obstáculo para aquela coisa não acontecer. Então Pedro aqui, ele se opôs ao sofrimento de Jesus. Ele quis impedir que Jesus fosse entregue, né, que Jesus sofresse, que Jesus morresse. Então eles ficaram tão desesperados, os discípulos de Jesus, né, Pedro ficou tão desesperado que ele quis fazer alguma coisa que impedisse, né, que Jesus fosse entregue, que Jesus fosse preso. Então é sobre isso que eu vim falar. Às vezes a gente quer impedir que o sofrimento venha, gente, mas mesmo que a gente luta contra isso, mesmo, né, igual Pedro lutou contra para que o sofrimento de Jesus não viesse, para que ele não fosse preso, mesmo que a gente lute contra isso, igual Pedro tentou lutar, não tem como, ele vai vir. Deus permitiu que Jesus sofresse. Se ele permitiu que o filho dele sofresse, imagina nós. Então, o sofrimento, todo mundo sofre, todo mundo tem sofrimentos, todo mundo vai passar por sofrimentos. Então isso é uma coisa inevitável, por mais que a gente tente impedir. Mas eu te falo uma coisa, o que é importante não é o sofrimento em si, mas é o resultado do sofrimento. Qual foi o resultado do sofrimento de Jesus? Vida, a ressurreição, né? Que ele nos salvou dos nossos pecados. Então esse é o resultado. Às vezes a gente fica tão focado no sofrimento, não foca no sofrimento, foca no resultado. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui comigo. Eu faço alongamentos, né, porque antes eu fazia balé, eu parei, eu gosto muito, então eu faço alongamento todo dia, um dia sim, um dia não, aqui em casa. Então é a mesma coisa, pra você chegar num objetivo, você vai sofrer, né? Pra mim chegar num objetivo de
conseguir, sei lá, vamos supor, abrir um espacate, eu vou sofrer muito, né? A minha perna vai arder, tudo vai arder, nossa, eu vou sofrer. Só que o importante não é esse sofrimento, é o resultado. Qual que é o resultado? Eu me ver fazendo um espacate. Para o espacate acontecer, eu preciso alongar, eu preciso forçar os meus músculos. Então, o sofrimento, ele faz parte, né? Então, é só você não focar na dor, é só você não focar no sofrimento. Foca no que vem depois dele, foca no resultado. Porque se você ficar pensando, se eu ficasse pensando, ai meu Deus, tô doendo aqui, ai meu Deus, não, eu ia desistir uma hora. Então, enquanto tá lá doendo, tudo doendo, eu tô sofrendo, eu tô pensando, eu abrindo o espacate, eu fazendo o espacate, sabe, 100%. Deus permite que a gente sofra em áreas que a gente é fraca. Às vezes o sofrimento precisa vir naquelas áreas que a gente não é completa, que a gente usa o sofrimento para nos atrair a ele. Eu confesso pra você que esse ano foi um dos anos mais difíceis pra mim. Aconteceu muita coisa, desde a morte do meu pai até... Nossa, gente, muitas coisas aconteceram. De ruim assim mesmo comigo, muito sofrimento aconteceu na minha vida. Hoje, Deus me mostrou, sabe, através dessa palavra, que foi preciso eu sofrer, foi preciso eu passar pelo que eu passei para que áreas da minha vida fosse consertada, para que eu me atrair, para que ele pudesse me atrair para ele. Então, através do sofrimento, Deus te atrai a ele, Deus muda o seu caráter, Deus te purifica, sabe? Para que você tenha, ele quer que você tenha temor, ele quer que você tenha comunhão com ele. Então, o sofrimento vai te atrair a ter comunhão com Deus, a te atrair a você ter mais confiança em Deus. Gente, é no sofrimento que Deus vai mudar o nosso caráter. Isso é só prova viva. Gente, eu passei coisas recentes na minha vida de que se eu não tivesse sofrido o que eu sofri, Deus não teria conseguido mudar o meu caráter em algumas áreas. Então é preciso que o sofrimento venha. Não tem nada que a gente possa fazer para que o sofrimento não venha. Jesus teve que aceitar o sofrimento para que depois algo maior acontecesse. Então, gente, aceite o sofrimento, assim como Jesus aceitou ser preso, assim como Jesus aceitou ser entregue na cruz. Aceite o sofrimento para que você possa não só lidar com esse sofrimento, mas que você possa se colocar acima desse sofrimento. Então, quando você aceitar o sofrimento, assim como Jesus aceitou, você vai ver que o sofrimento que você está tendo, ele não vai te agoniar tanto, ele não vai te perturbar tanto, porque você já aceitou, porque você se colocou acima desse sofrimento. Jesus estava lá na cruz, pendurado, e ele estava sofrendo, mas o tempo todo ele confiou em Deus, o tempo todo ele olhou para o resultado que ia acontecer depois do sofrimento dele, que ele ia ressuscitar e que ele ia morar com o Pai e que através dele todos os nossos pecados iam estar perdoados. Então ele focou nisso, por mais que ele sofreu, ele focou, ele colocou, ele aceitou, e então ele pode se colocar acima do sofrimento dele. O sofrimento, ele tem um propósito, ele não é em vão. Isso que você está passando tem um propósito, não é em vão. O sofrimento de Jesus não foi em vão, ele teve um propósito maior. Assim como o dele teve, os nossos também têm. Tudo que a gente passa de sofrimento, tudo que a gente passa de dificuldade, é por um propósito maior. E nunca é em vão, nosso sofrimento nunca é em vão. O sofrimento de Jesus não foi em vão. A fim de que a gente dê uma atenção espiritual para isso, a fim de que a gente possa nos tornar mais santa através disso, a fim de que Deus possa nos mudar mais, né? Então não adianta assim, sei lá, tem gente que sofre e não aprende, sofre e fica na mesma. Não, para ter um propósito, né? Sofrimento tem um propósito, mas você tem que dar uma atenção espiritual para isso, a fim de que Deus te mude, a fim de que Deus te ensine, a fim de se tornar mais próxima de Deus, mais santa. Então, né, tem que dar uma atenção espiritual para isso. Para finalizar, eu quero ler com vocês Mateus 16, 21 ao 23.
Jesus estava falando para os discípulos sobre a sua morte e a sua ressurreição, né? E olha o que Pedro respondeu para Jesus: que Deus não permita isso. Isso nunca vai acontecer com o Senhor, né? Então Jesus estava falando da morte, da ressurreição dele, e aí Pedro falou: não, que Deus não permita que você morra, que Deus não permita que isso aconteça, isso não vai acontecer. Então, mais uma vez, Pedro quis repreender para que aquilo não acontecesse. E aí olha o que Jesus fala para Pedro: sai da minha frente, Satanás. Você é como uma pedra no meu caminho, pois está pensando como um homem pensa e não como Deus, o meu Pai, pensa. Às vezes a gente olha para o sofrimento e pensa como qualquer ser humano pensa, mas Deus não pensa que nem a gente, né? Às vezes a gente acha que, nossa, é o fim do mundo, meu Deus, não aguento mais, mas Deus não vê como a gente vê, né? Às vezes a gente tem que falar isso que Jesus falou para Pedro, às vezes a gente tem que falar para nós mesmos, né? Você está pensando como um ser humano pensa, mas não como Deus pensa. E refletir, né, nisso, porque muitas vezes a gente tá que nem Pedro, né? Então Jesus pega e fala isso pra nós: para de pensar como os homens pensam, pensa como eu penso, tenta ver como eu vejo. E é isso que Deus, né, nos fala pra gente. Então, só pra finalizar, eu vou ler de novo o que Jesus fala pra Pedro em Mateus 18, 10 e 11. Pedro pega a espada e ataca o Malco, a fim de meio que, como eu disse, impedir aquilo, né? E aí, olha o que Jesus fala, mais uma vez eu vou ler: guarde a sua espada. Por acaso você pensa que eu não vou beber o cálice de sofrimento que o Pai me deu? Então Jesus falou para guardar a espada. E uma coisa que eu vou falar para vocês para finalizar esse vídeo: quando você tiver vontade de lutar contra o sofrimento ou contra a pessoa que está causando ele, pegue a sua espada e siga o exemplo de Jesus. O que Jesus fala aqui? Guarde a sua espada. Pegue a sua espada e guarda ela. E confia que esse sofrimento vai passar, tudo passa. E coisas boas disso você vai tirar, você vai ver que você não vai ser a mesma depois desse sofrimento que você está passando. Só confie em Deus e guarde a sua espada. Então, gente, foi esse aí o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Me desculpa se esse vídeo ficou longo, mas é que eu gosto de explicar tudo, é que eu gosto de falar, vocês sabem. Mas é isso, deixa seu like, inscreva-se no canal. Eu espero que essa mensagem tenha abençoado a vida de vocês. Deixa aqui embaixo se você tem passado por alguma coisa difícil, se você tem lutado contra alguma coisa. E eu espero muito que isso tenha te ajudado. Manda essa mensagem para uma pessoa que você sabe que está com dificuldade. Manda o link desse vídeo, compartilha no seu Instagram. E é isso. Um beijo. Até a próxima. Tchauzinho.